Olá, Reconocoaches, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder alguns comentários de pessoas que não gostaram muito aí do meu último vídeo, por assim dizer. Mas não é como se eu já não estivesse esperando esse tipo de resposta quando eu fiz o vídeo. Afinal de contas, eu simplifiquei ao máximo um assunto que é super complexo, de uma forma meio provocativa, ainda me dando ao luxo de performar para entretê-los. E sejamos justos aqui, eu tenho noção da minha posição nesse canal, e eu sei que o que eu faço aqui não passa de entretenimento barato. Só que não é por isso que eu tiro as informações que eu trago aqui do meio do meu rabo. Não é porque eu tô falando aqui de uma forma simples para me fazer entender para o maior número de pessoas possível que eu não vou a fundo nas informações que eu me proponho a dividir com vocês. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou compartilhar com vocês aí as minhas fontes econômicas, e aí vocês me digam se eu realmente fiz uma crítica válida no meu vídeo passado, ou se realmente eu extrapolei o limite do entretenimento barato. Mas, antes, deixa eu garantir o meu pãozinho aqui de casa. Lembram que eu prometi que ia indicar um bom VPN pra vocês? Pois então, amigos, chegou esse dia. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Surfshark VPN. Valeu, Surfshark, aliás, né? Como vocês bem sabem, é sempre bom poder contar com a segurança que um VPN garante pra gente enquanto a gente navega nos mares virtuais. Vocês querem coisa melhor do que tomar um cafezinho da tarde e poder usar o Wi-Fi público para especular na bolsa de valores sem ficar com medo de ter sua carteira virtual surrupiada? Porque você sabe que seus dados estão sendo criptografados de ponta a ponta. Hã? Quê? Você não usa sapatênis? Não tem problema, meu amigo. O VPN também pode ser essencial para você que quer acessar as publicações dos seus políticos preferidos que estão bloqueados nas redes sociais aqui no Brasil. Basta vocês usarem o Geoblock e mudarem a localização para outro país. Quê? Os seus políticos preferidos não estão bloqueados pelo Xandão? Não tem problema, o VPN também é para você, porque segurança nunca é demais. Além do que, assinando a VPN Surfshark, vocês podem proteger todos os seus dispositivos: celular, videogame, TV, PC, tablet. Basta fazer download do aplicativo, logar na sua conta e ativar. E a boa notícia é que, como estamos quase na Black Friday, se vocês usarem o meu código SUAVE, vocês podem garantir 85% de desconto na assinatura e ainda mais 3 meses grátis. E se você não gostar, você pode cancelar a sua assinatura, que a Surfshark garante seu din-din de volta. Valeu, Surfshark! Agora, voltando, vamos ler aqui o primeiro comentário. Por que tu defende o Lulinha sendo que é indefensável? Não sei por que tantas pessoas resumiram o meu vídeo passado a uma passada de pano pro Lula, sendo que o meu ponto ali é que o Brasil precisa de políticas públicas para combater a miséria, a fome, a falta de oportunidade num país tão desigual como é o nosso. E nesse sentido, o Bolsa Família foi o melhor programa que a gente teve até então. E hoje, quem está se propondo a defender que haja esse espaço aí no orçamento público para reestabelecer esse projeto é o Lula. E quem está indo contra isso aí é o mercado financeiro. Vocês achavam mesmo que eu ia ficar do lado do mercado financeiro nessa? Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele teria o mesmo problema que o Lula com o mercado aí para manter os R$600 que ele prometeu na campanha dele. E nesse caso, eu também ficaria do lado do Auxílio Brasil. É simples. Vamos à próxima pergunta aqui. Yasmin, você acha que o Bolsonaro quebrou o país? Se sim, por que não ser contra o que o Lula falou de gastar muito mais do que temos simplesmente para tornar nossa vida melhor? Porque mesmo que isso aconteça a curto prazo, não vamos adquirir uma quantidade de dívidas que irão nos prejudicar a longo prazo? Acho que o mercado reagiu assim porque sabe que uma empresa não se sustenta gastando mais do que tem e porque seria diferente com um país. Eu não acho que o Bolsonaro quebrou o país. Eu acho que ele tirou verba de coisa que ele não deveria ter tirado e direcionou esse dinheiro público para coisas bem duvidosas, como aquele projeto Marajó, que só de dar uma olhadinha nos números já dá para sacar que assim que resolverem investigar aquilo ali, não vai ter Jesus no pé de goiabeira que vai salvar. Mas enfim, eu não acho justo tirar dinheiro de coisa essencial, como creche, farmácia popular e tantas outras coisas, e prejudicar o povo e o desenvolvimento e a produção do país a curto e a longo prazo também. Como que corta verba de escola infantil, sendo que é um serviço essencial para as mulheres que têm filhos pequenos poderem trabalhar e se virar, né, sem depender de ninguém? Como é que cortam a verba da farmácia popular, sendo que parte desses remédios aí são de uso contínuo para doenças crônicas que vão se agravar se as pessoas não receberem um tratamento adequado, custando muito mais caro para o SUS num futuro bem próximo? Mas agora, sobre essa questão de pensar na dívida pública como algo a longo prazo, na verdade, isso tá meio errado, porque a todo momento essas dívidas aí são comercializadas no mercado e usar esse termo para descrever a dívida pública é meramente uma questão técnica, é uma opção. Agora deixa eu trazer alguém aqui um pouquinho mais capacitado do que eu para falar disso, o ex-presidente do Banco Central e do BNDES, que foi um dos criadores do Plano Real, o senhor André Lara Rezende. Mas não vamos confundir o risco
a percepção de endividamento interno, não há risco de falta de confiança, a não ser quando as pessoas fazem essa confusão e acham que, olha, se o governo pode sempre trocar dívida longa por dívida curta, e pode sempre emitir uma dívida curta, e pagar com dívida curta, que é o que todo mundo quer, olha, o mercado está em dúvida, não quer mais comprar dívida de 30, de 20 anos. Ok, então emite de 5. Não quer de 5, emite de 2, de 1, emite de um dia. Qual é o problema? Nenhum. Vocês querem a dívida de um dia? Ótimo. Bom, eu acho que o banqueiro que ajudou a formatar alguma dessas regras do país deve saber mais ou menos como elas funcionam, ou não também. E sobre essa questão do mercado financeiro avaliar o Brasil como se ele fosse uma empresa, literalmente, é totalmente equivocada. O mercado financeiro sabe melhor do que ninguém que o país não é uma empresa e se aproveita disso aí para lucrar e manter as coisas como elas são, exatamente. Vamos pro próximo comentário aqui. Gosto de você, mas mandei para os meus colegas da facul. Estamos no 5º período de Ciências Econômicas. A gente se assustou com você falando sobre economia, kkk. Mas riu muito, então muito obrigada pelo entretenimento. Fiquei muito feliz em saber. Aproveita e manda esse vídeo aqui também pra sala todinha. Manda eles darem dislike ou então like, se pelo menos der uma risadinha. Comentem a sua indignação aí com as minhas falas, que eu vou agradecer sempre, tá? Agora vamos ver aqui o próximo super comentário que eu separei pra gente ver. Suavemente comentado, eu juro que eu não tô tentando imitar nem refutar você em nada. Eu só tô tentando entender qual a sua tese. Você quer gastar com os pobres, mas acha que não precisa pegar emprestado e pode só imprimir tudo, porque segundo você, a ideia de que imprimir dinheiro o desvaloriza é retrógrada. Mas, qual a alternativa a essa ideia? Será que então a gente pode só imprimir dinheiro infinitamente e nada de ruim vai acontecer? E o que mais me confunde, você reclama do endividamento, mas fala dos países desenvolvidos pegando empréstimos como uma coisa boa? Eu literalmente não tô entendendo o que você quer. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo comentário civilizado, Lucas. E agora, deixa eu ver se eu consigo ser um pouquinho mais clara no meu ponto e também no que não é o meu ponto aqui. O título de dívida pública do Brasil, de uma forma bem simplificada, é dinheiro. Em determinado momento, o governo brasileiro optou por financiar a si mesmo através da venda desses títulos, que rendem juros para quem comprou. Então tem que ficar claro que fazer isso foi uma opção do governo que estava vigente no momento, uma escolha. Não é como se negociar título de dívida pública fosse uma regra econômica imutável e inquestionável. O que distinguia era a moeda era perfeitamente líquida e não pagava juros. Hoje, e a dívida pública não era líquida e pagava juros. A dívida pública hoje é absolutamente líquida. Você vende e compra em 1 segundo, sem nenhum deságio que você quiser, qualquer tipo de dívida pública no mercado financeiro sofisticado como é hoje, inclusive o brasileiro, mas em todo lugar do mundo. Como eu mostrei ali no corte do Lara Rezende, o Brasil tem liquidez para pagar essas dívidas. Mas isso não quer dizer que dá para sair fazendo dinheiro como se não tivesse nenhuma consequência. Tem consequência sim, mas se a gente fizer isso de forma certinha, vai beneficiar todo mundo. A sua pergunta sobre o que é investimento é uma pergunta fundamental, crucial. Claramente, quando eu inclusive disse, olha, a questão do Estado, vamos separar, como nós estávamos discutindo a questão de restrição do teto dos gastos, eu disse, olha, até aceitaria o teto dos gastos, se você tirar do teto dos gastos os investimentos. Porque o que está acontecendo é que, como você tem gastos de custeios e outros gastos que continuam a crescer, o que está asfixiando é o gasto de investimento. O gasto de investimento público no Brasil está hoje menos de 4% do PIB. Caiu dramaticamente. Porém, essa opção não fica clara para as pessoas, que só querem saber de cobrar a austeridade do país, limitando os gastos do governo com um teto que foi furado várias vezes e que ainda deu origem a um orçamento secreto que não tem transparência nenhuma, que aí sim fodeu tudo de vez. E para finalizar aqui, eu não tô reclamando do endividamento do Brasil e falando dos países que pegam empréstimo como se fosse uma coisa boa. Eu tô reclamando da forma como isso é colocado pro público, entendeu? Fazendo parecer que o país tá na merda, que não tem como fazer política pública nenhuma por causa de uma dívida que, na verdade, com uma simples jogada técnica, podia praticamente sumir. Assim que funciona o sistema. A moeda é um ativo financeiro como qualquer outro. É um passivo do Estado. Como um título. Qual é a diferença entre a moeda e um título do Estado de 10 dias? Uma operação compromissada? Nenhuma. Depois entra um título de 6 meses, de 1 ano? Nada. A diferença é, a moeda é um passivo do Estado, uma dívida pública, que não está no Tesouro, está no Banco Central, e que é uma perpetuidade que não paga juros. A distinção entre moeda e títulos públicos e dívida pública desapareceu, praticamente desapareceu. Por quê? Antes moeda era líquida e não pagava juros. Agora, e tinha lastro, depois deixou de ter lastro. Depois, hoje, a dívida pública era ilíquida e pagava juros. A dívida pública hoje é completamente líquida, exatamente como moeda, e em vários lugares do mundo paga juros zero. Qual é a diferença entre moeda e um título público paga juros zero? Nada. Simplesmente a moeda é uma perpetuidade. E o título público não. Nenhum. Eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo o artigo do Lara Rezende, onde ele explica esse ponto de forma simples e um pouquinho mais aprofundada aí.
Agora vamos ver outra perguntinha. Putz, Yasmin, gosto muito dos seus vídeos, mas esse você deu uma pisada de bola. Não que eu não acho que o mercado financeiro esteja apostando contra o Lula e foram lenientes com o Bolsonaro. Acho que isso está correto. O problema é a noção de dívida pública e o gráfico de pizza, que são dados simplesmente errados. Juntar rolagem e amortização é tecnicamente incorreto. O Estado não quebra na sua moeda? Sim, isso é sabido desde muito tempo e formalizado economicamente desde um artigo famoso de Sargent and Wallace em 1981. Mas o custo disso é a inflação, por de expectativas e insolvência do governo. Banco Central é um ancorador de expectativas e é fundamental no sistema econômico. E essas expectativas são formadas não só por especuladores financeiros, mas por pessoas e empresas como eu e você. Fundos de previdência, títulos bancários, muita coisa é atrelada à dívida pública. Um artigo bom sobre essa questão é o How Big, How Small Are Fiscal Multipliers, publicado no Journal of Monetary Economics de 2013, mostrando questões de solvência fiscal em países em desenvolvimento. Um bom livro sobre austeridade e gasto é o Austerity, do Alesina também. O teto é ruim, uma regra fiscal mal desenhada. Regras fiscais mostrando sustentabilidade de dívida, por exemplo, são mais viáveis com formulações transparentes de orçamentos e metas a cumprir do que um teto como foi feito. FMI tem alguns trabalhos na área. E, de novo, reitero que o mercado financeiro ainda está muito afoito com essa questão do Lula e a questão do teto. Porém, há alguns erros conceituais na sua análise. Muito obrigada pelo comentário, Alan, mas assim, na minha opinião, esse gráfico de pizza não tá tão errado tecnicamente quanto você falar de amortização e rolagem de dívida dessa forma. É uma simplificação. Mas eu vou apelar aqui novamente pro banqueiro Larita para me fazer entender. Toda dívida pública é líquida. Essa insistência em vender dívida de longo prazo é completamente absurda. Isso é que põe o Banco Central e o governo na mão da chantagem do mercado financeiro. Perfeito? Por quê? Eu tenho que vender dívida de longo prazo, é um perigo. Basta você substituir, criar depósito. Beluso, não sei se se lembra disso, na época que nós estávamos lá, o Cruzado era diretor de política monetária do Banco Central, e o Cruzado começou a fazer água, tivemos que subir a taxa de juros. E eu acabei criando as LBCs, letras do Banco Central, que hoje são as LFTs, que todo o mercado financeiro detesta e nunca conseguiram acabar, perfeito? Que é um título baseado na taxa Selic. Mas eu criei a LBC, mas eu queria criar, na verdade, propus criar, porque criou, o Fernão Bracha não conseguia entender, que ficou meio em pânico. Eu disse, não, eu vou substituir, vai ser todo o overnight, vai ser o sistema financeiro inteiro, capta overnight hoje, tem inflação muito alta, e ele será obrigado a fazer depósitos remunerados no Banco Central. Eu pago a taxa Selic. Então você capta do público e deposita no Banco Central. A dívida pública brasileira naquela época, que o Fundo Monetário dizia, a dívida não vai rolar a dívida, isso não existe. A dívida brasileira hoje é toda moeda, toda quase moeda. Eu transformo isso em depósito remunerado do Banco Central, a dívida pública acabou. Então, claramente, e hoje é o que acontece com as chamadas operações compromissadas do Banco Central. O Banco Central está retirando liquidez do sistema através da operações compromissadas, onde ele tem que ter título da dívida que ele carrega em carteira, isso aparece na estatística de dívida pública, ele vende e recompra com curto prazo, com operações de overnight. Agora, simplesmente, você poderia substituir esse processo por depósitos remunerados do Banco Central, como já tem o FED hoje, como já tem os bancos centrais europeus todos. Então, o sistema financeiro, quando tem excesso de reserva, deposita no Banco Central e recebe a taxa básica do sistema. Com isso, como eu digo no Brasil hoje, as operações remuneradas hoje são operações compromissadas, que hoje são 20% do PIB, que são dívidas, porque o Banco Central tem que ter essa dívida em carteira para fazer isso. Desapareceria. Então, a dívida pública que está a 85%, indo para 100%, cairia em 20% na hora. A dívida do Tesouro. É claro que a dívida do setor público consolidado, Banco Central mais Tesouro, não muda, perfeito? Mas é só para você ver como essa estatística é usada para assustar as pessoas. Isso é irrelevante. Isso não tem nenhuma relevância. E sobre a questão do FMI, dá uma olhadinha na mensagem da vez deles. Tem esse artigo aqui, no Financial Times, que é um comecinho. E nele a mensagem de austeridade fiscal já começou a ficar meio de lado. E sim, são os mesmos caras que criaram toda essa narrativa que agora estão começando a reverter os seus conselhos aí e adotar medidas diferentes. Agora vamos passar para o próximo comentário aqui a ser apreciado no dia de hoje. Yasmin, eu geralmente concordo com você, porém a dívida pública do Brasil já ultrapassa os 90%. A única forma de um gasto desse ser mantido é pegando dinheiro de fora do país, fazendo o Brasil dever para terceiros como os Estados Unidos e China, ou imprimindo dinheiro. Se você conhece a história de imprimir dinheiro, só gera um efeito bola de neve de hiperinflação. O país precisa de investimentos, sim, mas o dinheiro tem que vir de algum lugar que não nos prejudique. Bom, meu caro João Gamer, a dívida pública brasileira representa 80% do PIB e não 90%. E achar que a única forma de manter esse custo aí é pegando dinheiro de fora ou então imprimindo dinheiro tá totalmente equivocado. Eu conheço um pouquinho da história de imprimir dinheiro e a inflação.
Mas, claramente, quem conhece melhor do que eu e você também é o Sr. Lara Rezende, que foi um dos principais responsáveis por ter controlado a hiperinflação aqui no Brasil lá na década de 80 e 90. Vamos ver o que ele tem para dizer pra gente aqui a respeito de imprimir dinheiro e gerar inflação. E fala sempre uma ideia de investimentos externos. Quando o Brasil hoje, a questão de investimento, você não depende de investimentos privados estrangeiros. O Brasil não tem déficit, praticamente não tem déficit em conta corrente, tem um extraordinário superávit comercial, tem 25% do PIB em reservas internacionais, uma situação que muda completamente a fragilidade e a questão de sustentabilidade da dívida, que nós falaremos isso depois em seguida, mas você tem um discurso hoje, que é um discurso, olha, é preciso reduzir de qualquer forma o crescimento da dívida pública, não se pode emitir moeda, contra toda evidência dos últimos anos, desde a crise de 2008 e agora da crise do Covid, da pandemia, do que fizeram os bancos centrais em todos os países na Europa, nos Estados Unidos, todos os países desenvolvidos, e, sobretudo, e que isso não tem nenhum impacto inflacionário nas circunstâncias em que nós estamos, mas a ideia continua a ser, resista e contenha o aumento dos gastos do Estado a qualquer preço. Isso, sem dúvida nenhuma, a razão para essas restrições, para um país que emite a sua própria moeda fiduciária, essas restrições são restrições administrativas, são restrições políticas, não são derivadas, como pretendem os economistas, de uma realidade descoberta e que está sendo revelada pelos economistas. Essas são restrições políticas. Então essa história de que o Brasil precisa de dinheiro de fora para manter as contas em dia não é verdade. O Brasil tem sim capacidade de fazer isso sozinho. Agora vamos ao próximo comentário. As taxas básicas de juros terminaram o ano de 2020 menores do que começaram, terminou em 2%. Os juros não aumentam para enriquecer rico, mas para controlar a inflação. Inflação essa que atinge desproporcionalmente os mais pobres. Sim, por isso que eu disse que 2020/2021 as taxas terminaram em 7,5% e hoje está mais de 13%, que é um absurdo, né? E outra, os juros não aumentaram ali para enriquecer os ricos e sim só para controlar a inflação? Eu vou pedir ajuda dos universitários aqui de novo para responderem essa aqui para mim. Então esse é um falso problema. É um completo falso problema essa discussão sobre isso. Aí, não, mas se eu não tiver confiança que o Banco Central vai poder resgatar o título daqui a 5 anos, o que eu faço? Como é que ele não vai poder resgatar? Vai resgatar o título em reais, ele emite reais e paga reais. Mas ele vai criar inflação. Nós já aprendemos que não cria inflação? Nós já sabemos que não cria inflação? Não, mas eu tenho dúvidas, então que ele vai provocar inflação, eu vou comprar dólar. Olha, esse argumento, se o país não tivesse reservas, até era um argumento plausível. Quando o país tem 30% de reservas internacionais, basta que o Banco Central opere no mercado de câmbio, via swap, não precisa vender reservas. Que ele, com 30% do PIB em reservas, ele pode, como margem, ele pode vender 120% do PIB em swap. Ele põe a taxa de câmbio onde ele quiser. Agora, então, se o Banco Central está deixando a taxa de câmbio valorizar, como deixou, porque foi de interesse dele. O Paulo Guedes defendeu. Ele ouviu o professor Bresser, perfeito? E deixou de valorizar. Ele falou isso lá atrás. Agora, se ele quisesse, não teria desvalorizado. Agora vamos ao próximo comentário. Curto seus vídeos, mas nesse vídeo você realmente bostejou e muito, me deu vergonha alheia. Se realmente o Tesouro Direto fosse o investimento mais seguro do planeta, a Argentina, que paga aí mais de 20%, estaria cheia de investidores. Eles pagam mais do que o Brasil. Aproveita e investe lá. Bom, primeiramente aqui, no meu vídeo eu falei da Argentina ou do Brasil? Do Brasil, né? Então, tá. Mas já aproveitando essa deixa aí, muita gente usa esse exemplo da Argentina para comparar com o Brasil no quesito dívida e inflação, dizendo que o Brasil está seguindo esse mesmo caminho e blá 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 blá. Só que, curiosamente, essas pessoas esquecem ou então não sabem que a dívida da Argentina é uma dívida externa em dólares e a dívida do Brasil é interna em reais. E isso aí faz toda a diferença para o país. Se a nossa dívida fosse externa com o FMI, aí sim a situação ia ser bem preocupante e, em minha opinião sobre isso, com certeza ia ser bem diferente. Mas, como o Lula em 2005 pagou toda a dívida externa do Brasil, essa dor de cabeça a gente não tem mais. E além disso também, né, o governo Lula deixou uma reserva de mais de 360 bilhões de dólares, algo que hoje são em torno de 320 bilhões de dólares. E uma curiosidade para vocês aí que pouca gente parece saber, é que o FMI recomendou que as reservas em dólar fossem reduzidas para apenas 200 bilhões. Vocês não acham que de alguma forma esse dinheirinho excedente aí podia servir para balancear as coisas aqui dentro de casa? E agora sobre a Argentina, que ele usou de exemplo ali no comentário. Lá, o governo Macri, liberalzíssimo, teve a brilhante ideia de, no meio da crise, pedir quase 60 bilhões de dólares emprestado para a FMI, que também teve a brilhante ideia de emprestar, mesmo sabendo que a Argentina não tinha como pagar. E vocês sabem o que aconteceu com o dinheirinho quando ele começou a pingar ali na conta do governo argentino?
Fuga de capital. A galera que tinha mais dinheiro foi sacando ali os dólares e foi vazando do país, ou seja, a grana serviu só para financiar essa fuga de capital dos super ricos. E algo ainda me diz que tanto o Macri quanto o FMI sabiam que isso aí ia rolar, né? Agora me digam, isso é ou não é um auxílio para os super ricos terem saído do país? Eu acho que é. E só para reforçar meu argumento aqui, deixa eu trazer um trechinho do economista e professor André Roncaglia falando sobre o Brasil se transformar na Argentina. As pessoas ficam, principalmente os YouTubenomics da vida aqui, né, os influenciadores dizem, o Brasil vai virar uma Argentina, como se a questão argentina fosse uma questão de curto prazo, né, tipicamente aquela ideia, o governo geriu mal a economia e agora a economia está numa crise insuperável e assim por diante. Então eu queria, né, que você nos enriquecesse aqui trazendo a sua visão, né, de como que você está enxergando a situação argentina. Não, a situação argentina é estruturalmente difícil e complexa. Não é um tema conjuntural, não é um tema de um governo, isso tem que ficar bem claro. E os principais fatores que levam a Argentina a estar nessa situação difícil não se encontram no Brasil, né? Então, a Argentina é um país que tem uma restrição externa estrutural e longa. Isso dificulta muito a credibilidade na sua própria moeda, né? Mas é uma situação bem diferente do Brasil. O Brasil tem reservas internacionais muito robustas e acumula sistematicamente superávites comerciais com o mundo e com a região. E tem, ainda que a gente tenha vivido um processo, e aí sim é uma coincidência, né, de desindustrialização, como ocorre na Argentina, Brasil e Argentina foram os dois países do mundo que nos últimos 10 anos mais perderam peso no total da produção industrial mundial. Isso não é pouca coisa. Mas em relação ao tema que está mais presente nos jornais, né, no debate público, assim, não partidário, mas esse debate mais acalorado, né, de conjuntural, que é a inflação na Argentina, para esse fator específico, a situação é completamente diferente do Brasil e não tem nenhum risco de que o Brasil vá nesse caminho da Argentina, porque as explicações estruturais são diferentes. Então, essa associação que tanto tentam fazer entre a Argentina e o Brasil serve mais de propaganda. Tipo uma propaganda que diz que se você usar o gel deles, o seu peru vai crescer 30 metros. Não tem a ver com bunda. E se alguém ainda tiver interesse de se aprofundar mais nesse assunto da Argentina, o professor de economia Paulo Gala e também o André Roncaglia tem vários vídeos muito bons sobre esse assunto. Agora vamos para a próxima perguntinha. Parei quando ela disse furar o teto de gastos que nem devia existir. Me diz uma coisa, como que tu espera que um trabalhador se sustente gastando mais do que ganha? É exatamente essa lógica, a diferença é que o Estado pode sair aumentando imposto desenfreado. Tu claramente não entende o básico de economia e julga quem tem milhões na bolsa por tirar o capital do Brasil e ganha vida com isso. Sim, realmente eu não entendo o básico de economia, por isso eu vou chamar alguém aqui que entende para falar. Então aqui é a velha metáfora da economia como uma família. Desde o Aristóteles cunhou o termo oikos nomos lá, criou o termo economia como economia doméstica, e o pessoal só esqueceu que tinha outra parte da economia, que era o nominalismo, que estava referente à polis, né, que tinha a ver com a parte externa à casa. E é essa parte que efetivamente tem a ver com o processo monetário, inclusive com a forma como a dívida pública operacionaliza. Então, até hoje, esse pessoal utiliza essa metáfora do Estado como uma família, da dívida pública como sendo algo parecido com uma dívida familiar, porque ela tem um poder de identificação muito grande. Né? Então, você imagina, então, realmente, eu tenho aqui na minha casa, todo mundo que está nos acompanhando aqui deve enfrentar restrições orçamentárias severas, ou seja, o salário acaba antes do mês, muitas vezes tem que se endividar. A gente está vivendo uma situação no Brasil em que as pessoas têm que alargar o seu orçamento, ou seja, pegar dinheiro emprestado para poder pagar conta de luz, conta de água. Então, quem ouve isso fala, entendi, então o Estado funciona da mesma maneira. E essa é uma das maiores falácias que já foram construídas. E eu vou dizer o seguinte, olha, isso aí já foi desmontado, eu vou ser bem benévolo aqui com o Ricardo Amorim. Pelo menos em 1938. Creio que o André entenda pelo menos um pouquinho, né, do básico de economia para falar isso, diferente de mim, né? E quem tiver interesse de continuar vendo essa explicação do André, o vídeo vai estar aqui na descrição, junto com todos os outros que eu tô usando como referência. Agora vamos ver aqui um dos últimos comentários que eu separei pra gente. A lógica é simples, o valor da moeda é a quantidade que ela circula no país. Sem teto de gastos não há credibilidade fiscal. Sem credibilidade fiscal não tem investimento. Sem investimento é igual falência. Mas pessoas ignorantes sem estudos de economia básica vêm e falam merda. Antes que venham encher meu saco, o Bolsonaro é tão verme como o Lula. Tá, vamos lá então. Vamos pegar como exemplo aqui o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que de forma resumida e simplificada foi o quê? O Trump foi lá, reduziu um monte dos impostos das grandes corporações e dos super ricos, e esses impostos logo fizeram falta, criando um déficit orçamentário no país que ia se estender pelos próximos anos. E aí, quem foi que emprestou dinheiro para os Estados Unidos nesse caso?
Sim, as próprias corporações e os super ricos que deixaram de pagar os impostos graças ao Trump e que agora estão emprestando com juros para o governo seu dinheirinho. O dinheirinho justamente que ia para os impostos, agora vai para empréstimos que gera lucro para meia dúzia de super ricos. Olha, o mercado financeiro, normalmente, tem 2 medos. O primeiro medo é que o setor público, o governo não pague a dívida. E o segundo medo é que ele pague. Se agora não ficou claro o suficiente a quem esse esquema beneficia, talvez, só talvez, a analfabeta funcional aqui não seja eu. E para finalizar, eu só quero deixar claro aqui para vocês que existem vários outros economistas que eu podia ter usado aqui como referência no vídeo. Mas eu já escolhi justamente trazer mais o Lara Rezende e tal, porque ele é um banqueiro que foi presidente do Banco Central e eu acho bem difícil vocês ignorarem ele e tirarem ele pra comunista que não sabe do que tá falando. E também tinha outros muitos comentários que eu gostaria de ter trazido aqui hoje, só que como esse assunto é meio complicado e nem todo mundo tem paciência pra ouvir falar sobre, sem acabar desligando o cérebro, né? Vão ser só esses mesmos. E mais uma coisinha aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o nome das minhas fontes econômicas para quem tiver interessado em se aprofundar um pouquinho mais. Mas é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e comentem aqui também os economistas que vocês mais acompanham, que eu vou adorar saber quem são. É sempre um prazer ficar trocando figurinhas com vocês. Eu agradeço muito por assistir, eu vou ficando por aqui e até loguinho. Isso cria tantas dúvidas sobre a nossa disciplina que eu tenho hoje, tão sério, que é melhor não falar. Porque tem que ser só no ambiente de cor acadêmico, senão isso cria uma tal perplexidade que as pessoas falam, olha, estamos discutindo epistemologia, filosofia, tal, e economia é uma coisa muito importante, etc. Mas a verdade é que sim, isso só desmascara, eu vou terminar aqui, ao você entender quão questionável é essa nossa ciência, essa nossa disciplina, e isso desmascara completamente a nossa pretensão de isenção política. A nossa disciplina é profundamente política, profundamente ideológica. A que corrente ideológica você quer se associar?